Você já pensou em desistir do exame da Ordem dos Advogados? Já sentiu que não ia dar conta de trabalhar, estudar e ainda ter energia para sonhar em se tornar um advogado? Pois é, eu sei muito bem como que é isso. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha trajetória, como que foi a minha rotina de estudo e trabalho, porque eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e ainda estudava para o exame da ordem. E graças a essa minha persistência e consistência, eu passei no primeiro exame que eu fiz, mas já adianto de antemão, a caminhada não foi fácil, foi bem difícil. Então, pegue o seu café, porque vai começar agora o nosso podcast Café com a CLT. Aqui é o direito do trabalho sem jargões, com simplicidade, sem muita firula, direto ao ponto, tá certo? Então, por favor, pegue o seu café, aconchegue-se e vamos aqui bater um papo. Mas antes, deixa eu dar um golinho no meu café. E a propósito, é um café de garrafa. Eu peguei lá da cozinha. Minha esposa ainda não viu. E na hora que ela ver, ela vai brigar comigo. Mas vamos lá. Bem, primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. Como que era a minha rotina? No outro podcast, eu falei para vocês como eu iniciei na advocacia trabalhista. E hoje eu quero explicar um pouquinho aqui para vocês como que foi a minha rotina para ser aprovado no exame da ordem. Por que eu resolvi trazer esse tema, né? Trazer esse assunto para vocês? Porque eu sei que tem muitos de vocês que são estudantes de direito e vocês estão aí pensando em estudar para o exame da ordem. Tem muitos que já estão no 5º ano, tem uns que já se formaram e estão prestando o exame da ordem. Então eu acho importante trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, explicar para vocês o que eu fiz que deu certo para mim. Talvez eu inspire vocês, talvez eu abra a mente de alguns de vocês e talvez vocês consigam aí, através dessa minha conversa, vocês consigam ter aí pelo menos um norte para começar os estudos e tentar adaptar a rotina de trabalho e estudo. Primeira coisa, eu fazia faculdade de manhã e trabalhava à tarde. Em 2004 eu já estava no 5º ano e eu estava em um escritório fazendo estágio e eu trabalhava lá meio período. Eu trabalhava da 1 até às 5, eram 4 horas de estágio. E o que aconteceu? Uma moça que era estagiária lá, ela saiu do escritório e eles iam contratar um outro estagiário. Aí eu pensei comigo, falei, vou conversar com o responsável lá do jurídico para ver se porque tinha o responsável do jurídico, né, o chefe do jurídico, e tinha o advogado que era dono do escritório. E aí eu pensei comigo, falei, trocar uma ideia lá com ele e vou ver se ele consegue me dar uma força para eu poder fazer um horário diferenciado e ele me paga um pouco mais. E fui trocar ideia com ele. Falei, seguinte, vocês querem contratar uma outra pessoa? Acho que não tem necessidade. Eu tô aqui já faz um certo tempo, já conheço a rotina do escritório, conheço alguns processos. Deixa eu estender a minha jornada, estender até umas 6, 7 horas, vocês me pagam um valor a mais. Aí ele falou, beleza, vou conversar com o dono do escritório. Eu falei, então demorou. Ele foi lá, conversou, e aí ele veio falar assim, o que dá para fazer é o seguinte, você trabalha da 1 até às 7, 7h30, a gente te paga um valor a mais. Eu falei, não, para mim tá ótimo. E lá era para estagiário, na época, 2004, era um salário até que razoável. Acho que eu ganhava em torno de R$700, eu acho. 700, R$800. Eu não tô lembrado. E tinha vale transporte. Acho que tinha vale refeição também. Para estagiário, era excelente. Eu já tinha a carteira da ordem de estagiário, então eu podia retirar processo, eu podia assinar junto com o advogado. Então eu comecei a fazer esse horário. Das 13 horas da tarde até às 19h30 mais ou menos. E do meio do ano, no comecinho do 2º semestre, uma galera da faculdade, da minha sala, da minha turma,
E tinha uma moça que trabalhava junto comigo, que era da minha turma, né, nesse escritório. O pessoal começou a se movimentar, falando, pô, vou fazer um cursinho preparatório, porque, pô, não vou fazer ano que vem não, já quero fazer o exame agora e ver se eu passo logo no primeiro. E eu pensei comigo, falei, pô, acho interessante isso daí, acho que eu vou entrar nessa daí também. Eu fui, conversei com os meus pais na época, e meus pais falaram, olha, a decisão é sua, você que sabe, mas tenha ciência de uma coisa, saiba que vai ser puxado para você. Primeiro, que horas que vai fazer o cursinho? À noite? Quando que você vai fazer? E durante a semana? E segundo, você tem que levar a faculdade. Eu falei, não, beleza. Porque meus pais que pagavam meu pai que pagava a minha faculdade, né? E eu pensei comigo, falei, não, vou fazer jus a isso e vou meter as caras. Falei, vou pra cima, eu quero me tornar logo advogado. Na época eu tinha, metade do ano, eu tinha 23 anos ainda, faço aniversário no fim do ano, né? Faço aniversário em setembro. E eu falei, pô, vou fazer. Daí eu lembro que tinha um cursinho que o gerente lá, o chefe do jurídico, ele já tinha feito, que na época, não sei se alguns vão lembrar aqui, chamava-se um curso chamado Prima, e depois virou o LGV, do Luiz Flávio Gomes, né? LFG, virou, exatamente. Ele era o Prima Concursos, alguma coisa assim, e era só para exame da Ordem dos Advogados, e depois ele se tornou o LFG, né? Que é o Luiz Flávio Gomes. LFG, Luiz Flávio Gomes, exatamente. Saudoso Luiz Flávio Gomes. Então, tive aula com ele de direito penal no cursinho. Bem, deixa eu me ajeitar aqui. E aí, o que eu fiz? Chegou no segundo semestre, em agosto, eu me matriculei nesse curso preparatório, no cursinho da OAB preparatório, junto com essa minha colega que estudava na mesma turma que eu e trabalhava junto comigo. E também mais um outro pessoalzinho da faculdade. Todo mundo se matriculou. E aí, tinha assim, aulas durante a semana, de segunda a sexta-feira. Só que as aulas começavam a partir das 7 horas, era das 7 até as 10 ou 10 e meia. E para mim já não daria, eu chegaria atrasado todos os dias. Até que era próximo de onde eu trabalhava, que eu trabalhava próximo da Paulista. Então daria para eu ir, só que eu chegaria atrasado todos os dias, porque eu saía entre 7 e 7 e meia. Mesmo que eu saísse às 7, eu chegaria atrasado, porque a aula começava às 7, às 19 horas. Então, às vezes, eu saía às 19, 19h30. E segundo, até chegar no cursinho, eu ia demorar mais ou menos aí, na caminhada, ia demorar uns 20 minutos, mais ou menos. Uns 20, 30 minutos, tá? Aí eu pensei comigo, falei, não, vou fazer o seguinte, vou fazer aos sábados o cursinho. Beleza. Conversei com meus pais, falei, vou fazer aos sábados o cursinho. Falou, tá bom, não tem problema nenhum. É o que você quer? É isso mesmo? Então tá bom. Então, vai atrás e marcha. Beleza. Eu peguei, me matriculei, e na época eu lembro que eu paguei, acho que foram 6 parcelas de R$200. Paguei R$1.200 no cursinho. O cursinho era presencial e já vinha o material. E era um material bom. Era um material que chamava Elementos do Direito. Então, eles entregavam esses livrinhos, né? Os livrinhos, uns mais finos, outros mais grossos, né? Com mais páginas, outros com menos páginas. E lá tinha toda a matéria. Muito condensada. Então, eu tinha direito constitucional, direito administrativo, processo civil, direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, tinha direito comercial e tinha ética. Ética, e tinha ética. Eram essas 10 matérias que caíam no exame da ordem. E eu fui, me matriculei e tal, beleza. E qual que era a minha rotina? Minha rotina era o seguinte, eu saía
Segunda-feira eu ia para a faculdade de manhã, a aula começava entre 8 e 8 e meia, saí de lá 11 e meia, ia para o serviço, trabalhar, entrava saía por volta de 7, 7 e meia da noite, e aí eu voltava, às vezes eu voltava de carona com essa minha colega, que ela morava na Zona Norte também, mas ainda assim eu tinha que tomar um ônibus e um metrô para ir para casa. Não, tinha que tomar um metrô e um ônibus, quando ela me dava carona. E quando ela às vezes saía mais cedo, e às vezes eu acabava saindo antes e ela ficava lá, eu pegava um ônibus até o metrô, tomava um metrô e chegava no terminal, pegava um outro ônibus para ir para casa. Então eu chegava em casa, geralmente, por volta de 8 e meia, 9 horas, de segunda a sexta-feira. Isso aí isso aí já era minha rotina quando eu fazia estágio. Mas quando eu tava fazendo quer dizer, minha rotina era essa, né? Mas eu acabava nesse último semestre, né? Um pouquinho antes, né? Acho que foi lá para abril, maio, que eu fiz a troca de horário. E comecei a estender meu horário. Eu comecei a chegar mais tarde em casa. Então, antes eu chegava por volta de 7 horas, 7, 7 e meia, que eu saía às 5 do escritório. E aí eu passei a chegar por volta de 8 e meia, 9 horas. Então, quando eu comecei a fazer o cursinho, eu chegava esse horário e tomava um banho, tomava um café e ia estudar. Então, meu cursinho era de sábado, né? Esqueci de falar essa parte. O cursinho era aos sábados, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Era pesado. Era puxado pra caramba. Puxado. Era cansativo, porque já vinha de uma semana cansativa. Querendo ou não, levantar todo dia às 6 horas da manhã para ir para a faculdade, depois ir para o serviço, chegar todo dia entre 8 e meia e 9 horas, tomar banho e ainda ficar estudando, era pesado. Chegava no sábado, o cursinho começava às 8 a aula, 6 horas eu tava de pé, quer dizer, eu acordava às 6 horas de segunda a sábado. Mas piora, tá? Mas piora. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Eu chegava em casa, eu falei, tomava um banho, tomava um café e ia estudar. Estudava até mais ou menos umas 10 e meia, 11 horas da noite. Todo santo dia, de segunda a sexta-feira, eu fazia isso. Depois que eu comecei o cursinho, eu fazia isso. Eu estudava de segunda a sexta-feira, estudava à noite, as matérias do cursinho, para relembrar as coisas que eu tinha visto no primeiro, no segundo, terceiro, quarto ano. E aos sábados, eu ia pro cursinho. Quando eu voltava, eu descansava. Chegava em casa, tomava um banho, almoçava e eu dava uma descansada. Eu chegava em casa, geralmente por volta de umas 4 horas. Não, 4 horas não, eu minto. Umas 3h20 mais ou menos. Porque não tinha trânsito. Sábado não tinha tanto trânsito em São Paulo. Pelo menos naquela época, né? Hoje tem trânsito de segunda a segunda. E qualquer horário. E eu chegava em casa, né, tanto de ônibus quanto às vezes via e voltava de carona, eu chegava em casa e tomava um banho, almoçava e ia descansar um pouco. E descansava até umas 6, 6 e meia. Quando dava umas 7 horas, eu tomava um café e eu ia estudar. E aí eu relia a matéria, algumas coisas da faculdade, porque eu tava com meio que pressionado, né? Do tipo, olha, né? Você tá fazendo faculdade, você quer fazer cursinho pra OAB, mas ó, não esquece a faculdade, você tem que passar na faculdade, porque, né? Pô, ó, não é você que tá pagando, sou eu, então trata de fazer a faculdade direito. Era mais ou menos esse o recado que meu pai me dava. E mesmo assim, né, alguns podem até pensar, pô, mas era tranquilo, você não tinha tanta responsabilidade. E de fato, confesso pra vocês, não tinha essa responsabilidade de ter que arcar com uma casa, ter que pagar a faculdade. Isso eu não tinha. Mas a minha responsabilidade qual que era? Era fechar a faculdade sem DP e passar na OAB. Ponto final. Esse era o meu objetivo no ano de 2004. E eu agarrei isso com unhas e dentes. Eu falei, eu vou terminar a faculdade, não vou ficar de DP e vou pegar a carteira da ordem. Eu vou me tornar advogado, eu não quero nem saber. Eu queria isso pra mim de qualquer jeito. Fizesse chuva ou fizesse sol, eu ia me tornar advogado. Então, chegava no sábado à noite, eu estudava. Começava mais 7, 7 e meia. E estudava até 10, 11 horas da noite.
Por quê? Porque no dia seguinte eu não tinha que levantar cedo, né? E eu fiz essa minha rotina de agosto até dezembro. Minto, até janeiro. Essa rotina era até janeiro. Então eu sei que vocês devem estar se sentindo aí sobrecarregados, vocês devem estar pensando, nossa, eu não vou dar conta. Gente, calma. Eu já tive aí no lugar que vocês estão. E eu sei como é que é. Eu sei que não é fácil. Deu vontade de eu desistir? Toda hora dava vontade de desistir. Chegava sexta-feira à noite, eu pensava, nossa senhora, vou ter que ir pro cursinho amanhã, 8 horas da manhã. Pensava assim, pelo amor de Deus, gente do céu. Aí não pode ser, entendeu? E eu achava que realmente eu não ia dar conta, mas a gente vai o quê? Vai construindo as coisas um passo de cada vez, sabe? Você tá construindo, você pega um tijolinho hoje, constrói, aí você pega outro, constrói. Então, é uma coisa de cada vez. E não pense vocês que meu estágio era fácil. Meu estágio era puxado, porque lá o advogado, ele falava uma frase que eu lembro até hoje e eu gosto muito de mencionar. Ele falava o seguinte: eu tenho aqui no meu escritório estagiários advogando e advogados estagiando. Impactante, né? É isso que ele falava. E realmente, lá, nós que éramos estagiários, nós realmente advogávamos. Porque o chefe lá do jurídico, ele chegava pra gente e falava assim, olha, faz essa contestação. Olha, dá entrada nessa medida cautelar. Entra com medida cautelar de arresto. Então, eu vi muita parte de processo. Então, na faculdade, isso me ajudou demais. Primeiro que eu falo, né, sempre fiz estágio, primeira coisa. E segundo, algumas matérias eu tinha mais facilidade, então eu nem estudava na faculdade. Algumas matérias, por exemplo, processo civil, processo penal, eram matérias que eu relia. Então, eram pelo menos 2 matérias a menos que eu tinha que me preocupar. Não só na faculdade, mas até para a prova da ordem dos advogados. Eu não me preocupava tanto com essas matérias. Eu estudava, mas não me preocupava. Qual era a minha preocupação? Minha preocupação era direito administrativo, era direito penal, era direito do trabalho, ética. Porque ética eram 10 questões que não dava para você errar as 10 questões. A matéria na época, até hoje, né? Era mais simples, né? Então, eu focava naquelas matérias que eu sabia que eu tinha dificuldade. Então eram essas matérias, algumas partes do direito civil eu tinha dificuldade. Então eu focava nisso, direito tributário, esqueci o direito tributário, tinha direito tributário também. Direito tributário, que eu não entendia patavinas. Então, eram matérias que eu focava mais. Então durante a semana, chegava à noite, era isso aí. Dava 9 horas da noite, eu sentava, começava a estudar, 9, 9 e meia, estudava até umas 10 e meia, 11 horas. Né? Você tem que ter sagacidade. Vocês que estão aí, vocês têm que ter sagacidade. Fala, pô, não consigo estudar todo dia, mas, pô, vou estudar 1 horinha. Pô, se eu tenho mais meia hora, pô, vou estudar mais meia hora. Eu, às vezes, estava no metrô, às vezes calhava pelo horário que eu saía do serviço, o metrô dava pra eu ir sentado. Pô, eu sentava lá, pegava o vadimeco e ia ler, lei seca, pá. Vou dar uma lida aqui na lei seca. Olhar aquela parte do Código Tributário. Olhar aquilo ali, ó. Imposto e tal. E dava uma lida. Pode parecer bobagem. Mas se você faz isso durante 6, 7 meses, você vai aprender alguma coisa. Alguma coisa vai entrar na sua cabeça. Vai entrar. E outra coisa. Vocês não têm que se preocupar e, nossa, eu tenho que estudar porque eu vou advogar. Tá? Gente, vocês têm que passar na prova. Passa na prova, aí vocês vão ver que quando vocês começarem a advogar é totalmente diferente. O negócio é passar na prova. Para passar na prova, tem que saber o que está na lei. Tem que saber, hoje em dia, tem que saber jurisprudência. Então, é isso que vocês têm que fazer. Tá no metrô, tá no ônibus,
tá esperando uma fila, tá no banco. Gente, pega lá o Vadimeco, lê. Hoje em dia, celular, gente, você baixa vários programas aí que você consegue atualizar, baixa no celular, tem um monte de app aí, baixa e lê. Lê, vai ler a lei seca, porque é o que às vezes que é o que cai. Então era o que eu fazia, né? Então eu, pegava, dava aquela lida no metrô, quando chegava em casa ia ler os livros, né, os cursinhos, porque assim, outra coisa, dica. Entrou no cursinho, leia o material do cursinho. Não fica querendo comprar material de um, material de outro, material de outro, material de outro. Não façam isso. Vocês vão gastar dinheiro. Hoje em dia tem muita coisa por aí, tem muita informação. Eu não recomendo isso. Na minha época não tinha tanto. É tanto que na minha época tinha alguns concursos que chegava no final do edital, tava lá, doutrina que vai ser baseada à prova. Tava lá, doutrina. Direito penal, Mirabete. Processo civil, fulano. Processo tributário, ciclano, tal. Tinha isso. Então, percebam, é uma construção. Aos poucos, vocês vão construindo o conhecimento de vocês, vocês vão solidificando. Ah, mas Humberto, mas é difícil, pô, não dá para fazer isso. Gente, dá. Dá para fazer. Basta querer. Eu consegui, por que vocês não vão conseguir? Eu consegui. Por que vocês não vão conseguir? Claro que vocês vão. Entendeu? E aí, por que eu entrei no cursinho? Porque, primeiro, eu precisava relembrar muita coisa. Né? E segundo, foi bom porque eu tinha assim, eu nunca fui, antigamente não era muito autodidata. Hoje que eu estudo mais sozinho, tal, para cursinho eu estudei sozinho, para o concurso eu fiz cursinho, mas estudei um pouco sozinho. Mas eu precisava rever muitas coisas, porque eu tinha esquecido. Eu estava focado muito no último semestre da faculdade, no último ano da faculdade, na verdade. E aí, por isso que eu decidi fazer entrar no cursinho para poder dar conta, tanto da faculdade quanto das matérias, né, da faculdade, porque eu acabei vendo muita coisa no final do cursinho, muita coisa que eu estava vendo na faculdade, então conciliou. E também relembrar outras coisas dos anos anteriores, que nem eu falei para vocês, entendeu? E aí eu comecei a organizar essa minha rotina, tá bom? E aí, vejam só, a estratégia que eu utilizei. Então, primeira delas, eu estudava à noite, todo dia, de segunda a sexta-feira. Estudava lá 1 hora e meia pelo menos. Tá? Às vezes um pouco menos, às vezes eu estudava 40 minutos, que eu já estava cansadaço, estava morto. Eu falei, não, vou estudar pelo menos uns 30, 40 minutos, porque senão eu também eu tinha muita cobrança, né? Eu me cobrava demais, né? Uma autocobrança muito intensa. Então, e eu sou assim até hoje. Então, se eu acho que eu não fizer aquilo naquele dia, não seguir aquela minha rotina, eu me sinto meio que inútil, tá? Então, eu fazia isso. Todo dia, 40 minutos, 1 hora e meia. Às vezes eu estendia até 11h30, meia-noite. Hoje em dia, esquece. Hoje em dia eu não tenho mais pique pra deitar meia-noite e levantar às 6 da manhã. Quando eu faço isso, eu tô estragado no dia seguinte, tá bom? Mas naquela época, 20 e poucos anos de idade, tinha 23, 24 anos, tava no pique, né? Então, não tinha tempo ruim comigo. Então, às vezes eu deitava meia-noite e levantava às 6, zerado. E aí eu comecei a fazer isso. Ia pro cursinho de sábado, saía de lá 2 horas da tarde, chegava em casa, almoçava, tomava um banho e tal, ia estudar. 6, 7 horas da noite eu começava a estudar. Ia até 11 horas, meia-noite. E era direto. Todo sábado eu fazia isso. E me restava o domingo. E aí vocês devem estar pensando, pô, domingão, fazia o quê? Domingão eu estudava, meu amigo, minha amiga. Eu estudar. Tá achando o quê? Exame da ordem, faculdade, tinha que estudar. Você tá achando que eu relaxava? Não relaxava, não. O que eu comecei a fazer depois de um tempo? Comecei a imprimir algumas provas antigas da Ordem dos Advogados e comecei a fazer.
E eu simulava realmente a prova da ordem. Eu pegava para os meus pais, né, para minha irmã, falava, gente, né, para minha família, falava, pessoal, é o seguinte, amanhã eu vou levantar 9 horas, vou levantar 8 horas da manhã, vou tomar um café, vou pegar minha água. Gente, durante a semana eu comprava barrinha de cereal, biscoito, bolacha, essas coisas, a água, e vou simular a prova aqui. Eu tinha ventilador de teto, eu ligava o ventilador pra simular mesmo, sabe? Que naquela tinha os ventiladores, se ligava a prova ficava voando, né? Ficava tudo, o papel todo balançando. Eu falei, vou simular a prova da OAB, como se eu estivesse fazendo a prova, entendeu? Então eu levantava e pedia pra ninguém me atrapalhar. E colocava no cronômetro, marcava no relógio. 9 horas, tem até meio-dia pra fazer. Na época acho que era 4 horas e meia a prova, ou 4 horas, eu não lembro, acho que eram 4 horas de prova. E eu fazia isso, simulava o horário certinho da prova. E fazia. Por quê? Porque eu precisava saber, eram 100 questões, quanto tempo eu levar. Então, o professor do cursinho, na época, um professor até de Direito Constitucional, procurador do Estado, um cara fenomenal em direito Constitucional, sabia muito. Ele falou, gente, primeira coisa, você tem que fazer a prova de forma fria. Se vocês forem querer fazer a prova começando pela matéria que vocês mais sabem, se aquela matéria que vocês julgam que vocês mais têm conhecimento, vocês começarem a ler e vocês não entenderem nada, as outras, então, esquece. Larga a prova e vai embora. Ele falou assim, começa a fazer a prova de forma fria. E aí ele fazia uma conta pra gente. Falou assim, ó, vocês têm 4 horas. Eu acho que eram 4 horas de prova. Mas, né, vamos considerar 4. Se eu tiver errado, por favor, quem fez prova na época aí de 2005, 2004, 2005, 2006, coloca aí nos comentários, tá? Ele fala assim, ó, são 4 horas de prova, são 100 questões. Então, em média, cada questão vocês têm que fazer aí em torno de 2 minutos. Mais ou menos. Pra fazer aí 100 questões. E aí ele falava assim, ó, leu a primeira, não sabe? Pula. Leu a segunda, não sabe? Pula. Leu a terceira, tá na dúvida? Marca um quadradinho lá. Passou pra quarta, sabe? Coloca, assinala. E esquece. Assinalou? Um abraço. Não vai reler a questão. Então ele ensinou isso pra gente no cursinho. E eu levei isso pra mim. Eu falei, não, realmente tem que fazer a prova de uma maneira fria. Tá? É uma prova, gente. E aí eu fazia isso. Eu pegava em casa e imprimia as provas e comecei a fazer de maneira fria, da forma que ele ensinou pra gente. E aí a primeira prova que eu fiz, em caso simulado, eu tinha feito 45 pontos. E vejam, naquela época quem aplicava a prova era a VUNESP. E a VUNESP tinha um raio do sistema, que eram 100 questões, mas não, os 50%, né, você tinha que acertar 50%, mas os 50% não eram 50%, era 46%. Não me pergunte qual que era o esquema deles, que até hoje eu não entendi e também não vou entender, porque já fiz a prova, já passei, já sou advogado, já sou até procurador do município, então agora não interessa mais. E aí, o que acontecia? Tinha que acertar 46 pontos. Eram 46 questões. E quando eu fiz o primeiro simulado, eu acertei 45. E aí eu falei, pô, acertei 45, porra, tô bom pra caramba. Porra, 45 pontos? Na primeira prova que eu fiz, com pouco tempo que eu tô de estudo, que eu fui fazer a prova, o simulado, depois de um mês. Fui fazer a prova depois de um mês, tá? Falei, pô, então não tô tão ruim assim. E aí, todo domingo, eu fazia uma prova. Todo domingo eu fazia uma prova. E a minha pontuação sempre aumentando, né? Às vezes eu fazia 50, às vezes eu fazia 49, às vezes eu fazia 60. E ela sempre foi aumentando. E eu continuava no mesmo ritmo de estudo e na minha mesma rotina. Chegava em casa de segunda a sexta-feira, estudava, ia pra faculdade, chegava sábado, estudava até 10 horas da noite, 11 horas da noite, domingo eu fazia o simulado pela manhã. Aí, a partir do descanso, quando que era meu descanso? Meu descanso era o quê? Depois que eu fazia o simulado. Terminei o simulado, aí eu ia fazer minhas coisas. Aí eu ia a churrasco, aí eu ia
passear, ia pra shopping, ia fazer minhas coisas, entendeu? E às vezes eu ficava só em casa também, vendo televisão, enfim, ia jogar videogame, ia fazer qualquer outra coisa, tá? Ficava na rua com os caras lá, trocando ideia. Então, eu comecei a fazer isso, tá? E vejam só, mas eu fazia revisões também. E as revisões, eu comecei a intensificar minhas revisões depois de uns 4 meses que eu tava no cursinho. Eu comecei o cursinho em agosto, aí passou agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro eu comecei a fazer algumas revisões. E aí, as revisões eu fazia aos sábados à noite. Que já tinha muita matéria, e aí eu passei a fazer revisão aos sábados à noite. Não é a melhor forma, tá bom? Já digo pra vocês. E outra, eu não fazia resumo, não fazia nada. Eu lia o livro que eles davam, o material, grifava e depois eu ia ler. E aí eu ia reler aquilo que eu grifei. E as anotações que eu fazia. Porque no cursinho eu levava só o material deles. Não levava mais nada, tá bom? Nem vadimeco eu levava. Nada, não levava nada. Só levava o livro deles e eles mencionavam os artigos, eu anotava no material deles. Depois eu chegava em casa e ia ler o vadimeco. Eu fazia isso. Tá? Então, as minhas revisões, eu comecei a fazer, e de fato, aí eu confesso para vocês que eu comecei a fazer de uma forma um tanto quanto atrasada, porque eu já deveria ter feito isso logo na primeira semana, na segunda semana, mas não. Eu chegava sábado, eu desmiolava de estudar o material dos caras, entendeu? Era isso que eu fazia. E aí, claro, quando eu fui fazer as revisões, tinha material pra caramba pra revisar, entendeu? Aí eu comecei a ficar transtornado. Porque eu falava, pô, como é que eu vou conseguir revisar tudo isso antes da prova? A prova ia ser em dezembro. Aí eu vou contar um detalhe depois pra você. A prova ia ser em dezembro. E eu comecei a revisar em novembro. Tá louco, né? Não ia conseguir. Aí eu comecei a desesperar. Comecei a revisar sábado. Sábado eu começava a estudar às 7 horas da noite e ia parar 1 hora da manhã. Entendeu? Era 5 horas revisando. E assim, eu não tinha um cronograma de revisão de matérias, né? Então, hoje em dia, o pessoal fala, não, ó, segunda você revisa tal matéria, faz isso, aí revisa uma matéria, você estudou na segunda, você revisa na terça revisa na quarta revisa na quinta. Gente, eu não tinha nada disso, tá? Não tinha nada disso. Era só estudar. Não tinha. Hoje em dia você tem muita informação, tem muita gente que explica, ó, faça revisão, faça isso, faça aquilo e tal. Gente, eu só revisava. Chegava sábado, eu peguei lá desde a primeira aula, revisava aquilo que eu já tinha lido, que eu já tinha grifado, aí eu anotava, fazia outro grifo, entendeu? Canetinha, caneta, lápis, sei lá. Usava algum outro material, né, que não fosse marca-texto, para grifar, para saber que eu já tinha lido aquilo ali pela segunda, terceira vez. Aí separava o material, ia lá, estudava o outro, ia revisando desse jeito. E no domingo, prova. Domingo, tome prova. Tá? Eu fiz mais ou menos uns 10 simulados, tá? Em casa. Fora os simulados que a gente fez no cursinho também. Então, a minha revisão era dessa maneira. A partir de novembro, ela começou a ser constante. Finalzinho de outubro, na verdade. Começou a ser constante. Então, todo sábado eu revisava. Tá? Agora, tiveram momentos, né? Eu fiquei realmente na dúvida, tá? E aqui, deixa eu só falar um negócio pra vocês que eu esqueci. Vocês, tá? Como eu, vocês têm que saber o tempo que vocês vão ter disponível. Tá? Porque, vejam, o fato... Primeiro, não se comparem a ninguém, porque a realidade de vocês é diferente da de todo mundo. A minha realidade era uma, que era diferente de outro colega, que era diferente do outro colega, e vocês a mesma coisa. Vocês não têm que ficar se comparando. Ah, porque o fulano não trabalha, só estuda, então ele vai passar na minha frente. Não, isso não significa nada. Às vezes o cara só estuda e não faz nada em casa. Chega em casa, vai dormir. Entendeu? Então, não se comparem. Olhem para você, tá? Olhem para vocês. Então, se você sabe que você não tem 6 horas para estudar, você só tem 1 hora, estude 1 hora, mas estude com foco.
assim, se entregue na hora do estudo. Porque mais vale você estudar 1 hora e muito bem estudada do que você ficar estudando 6 horas parando, olhando para celular. Hoje, na minha época, não tinha celular. Hoje em dia, qualquer coisa é celular. Entendeu? Então, vai pegar o telefone, vai estudar, pega o telefone, desliga, coloca, vai estudar no quarto, coloca na cozinha, vai estudar na cozinha, coloca sei lá, coloca em qualquer outro lugar, entendeu? Coloca no quarto, entendeu? Fiquem longe disso, tá? Porque isso é distração, tá bom? E a última coisa que vocês precisam, o que que é? É distração, né? Então, gente, vejam, o que que eu fiz? Eu sabia que tinha a parte da noite, quando eu chegava em casa, pelo menos 1 hora, e aos sábados e aos domingos. Então, eu me apeguei a isso, tá? Era isso que eu fazia. Na época eu namorava, e aí chegava sábado, domingo à tarde, eu ia pra casa da minha namorada, entendeu? E expliquei pra ela, falei, ó, meu bem, é o seguinte, é meu futuro, é o que eu quero. Então, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, a gente não se vê, a gente só a gente fala pro telefone. Às vezes eu ia lá numa sexta-feira, às vezes saía depois do serviço e tal. Mas chegava em casa e estudava. Às vezes sábado, depois eu saía do sábado, né? Do cursinho, ia na casa dela e tal. Mas eu falei, ó, mas a gente vai ter que fazer aí um cronograma pra gente poder, né, se ver. Então, era isso que eu fazia. Tá? Então, vocês têm que conversar. Você tem um parceiro, tem uma parceira, chega e troca ideia. Fala, olha, eu quero advogar, você já sabe disso, então eu vou me dedicar 100%, tá, ao meu estudo e a gente vai se ver tal dia. E aí, ó, quer? Bem, não quer? Na boa? Amém. Porque assim, participar só dos bons momentos é muito fácil. Tem que participar também dos ruins, né? Dos perrengues. Mas esse não é o foco, eu não sou coach de relacionamento. Vamos voltar aqui pro que interessa. Então, eu focava mais em estudar poucas horas, mas estudar bem, do que ter 6 horas e não estudar nada, tá bom? Então, não se compare com os coleguinhas, tá certo? E claro, tive dificuldades? Claro que eu tive. Tive noites que eu não dormia bem, eu tive problemas, entendeu? Eu passei por na época eu tive um problema na minha perna, que eu precisei fazer uma cirurgia. Não foi tão simples assim. Tinha a questão da faculdade, né? Tinha a questão do serviço, né? Se bem que o serviço era de boa, né? Mas, querendo ou não, você tem os seus problemas pessoais, você tem os seus demônios, né? Todo mundo tem os seus problemas, ninguém tá isento disso. Eu tinha as minhas dúvidas, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Porque você via as pessoas falando e você achava que o negócio era tranquilo. Fala, não, a OAB é fácil, fica sossegado, passa, é só estudar. Só que tinha outras pessoas que falavam, não, eu demorei 6 concursos, 6 provas para passar no exame da ordem. Fiz 6 exames da ordem. Eu vinha e falava, fiz 10. Você vai falar, puta que pariu, e agora? Porra, 10? E você olha, a pessoa era um puta do advogado, uma baita advogada. Você vai falar, meu, se ele, que é um baita advogado, tá num baita escritório, demorou 6 exames, e eu? É a questão da comparação. Eu falo isso pra vocês hoje, porque eu me comparava lá atrás. Então, o erro que eu tô passando pra vocês, não se comparem. E, veja só, tinha medo de não passar, tem tudo isso. E agora, vejam, tiveram noites que eu ficava preocupado, ficava com sono, eu achava que estava ficando para trás, porque eu tinha colegas que eram extremamente inteligentes. Tinham colegas que eu olhava assim e falava, caramba, essa pessoa é inteligente. Pô, esse cara vai passar no primeiro exame, não vai nem precisar fazer cursinho para passar na prova. E tinha outros que eu olhava e falava, não, você vai passar no concurso para juiz, para promotor, para delegado, para procurador, para qualquer outra coisa, entendeu? E aí eu achava que eu tava ficando pra trás. Tipo assim, pô, não vou ter competência, não vou conseguir, eu não tenho condições, eu vou ter que ralar. Então isso fazia com que eu ralasse mais e mais e mais e mais e mais. Eu queria, estudava, eu devorava os livros, entendeu? E quando eu prestei concurso foi a mesma coisa. E hoje em dia é a mesma coisa, né? Então,
eu só estudava. Mas, mesmo achando que eu ia ficar para trás, e parecia que não entrava nada na cabeça, viu? Eu estudava, parecia, gente, que eu tô lendo? E às vezes eu pensava, mas para que eu vim fazer? Né? Para que eu vou estudar direito? E, gente, pelo amor de Deus, eu podia ter escolhido qualquer outra coisa, mas direito. Mas, já tava na reta final, já tinha cursinho, passei 6 cheques de R$ 200 na época. Passei cheque, gente, cheque. Tem gente que nem sabe o que é cheque, tem gente que não sabe nem preencher cheque. Esses dias tem uma colega nossa lá no serviço, ela falou, nossa, como é que preenche um cheque? Eu falei, deixa eu te ensinar aqui. Aí uma foi ensinou errado ainda. Eu falei, gente, tá errado isso daqui. Mas enfim, só pra dar uma descontraída. E, gente, pra descontrair, vamos tomar um cafezinho? Peraí, deixa eu pegar aqui um café, tomar aqui com vocês. Ó, aproveita, já pega o café aí de vocês também. Vamos tomar. O cheirinho tá vindo aqui do café, gente. Que delícia. Tá frio onde vocês estão? Aqui tá frio. Nossa, aqui esfriou pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Bolinho de café. E aí, eu consegui. Fui seguindo, né? Um pouquinho por dia, todos os dias. Que esse é o segredo. Vocês têm que utilizar aquele tempo que vocês têm disponível, seja no ônibus, seja no metrô, seja na hora do almoço, seja no intervalo. Pega aquele pouquinho, sabe? Pô, só tenho 15 minutos. Dá uma lida. De verdade. E vocês vão perceber que aos poucos você vai consolidando o seu estudo. Você vai sedimentando o seu entendimento e quando você for ver, lá no final, você vai falar, pô, olha o tanto que eu estudei. Pô, consegui matar aqui uma matéria. Consegui finalizar uma matéria. Pô, consegui entender tal coisa. Pô, consegui compreender isso. Vocês vão, sabe, solidificando o que vocês estão estudando. Então, faça todo dia um pouco. Mas faça todo dia, tá? Aí... a prova. Como é que foi a prova, gente? A prova foi o seguinte. Primeira coisa. O exame tinha que ser no final de dezembro, tá? Na época eram 3 exames no ano. 3? 3 exames ou 2? Eu acho que eram... caramba, acho que eram 3 exames. Salvo engano, eram 3 exames. Eu lembro que era um em dezembro, acho que outro em março, abril e outro em agosto, tá? Acho que era isso. E meu exame era para ser em dezembro, no final de dezembro. O que aconteceu? Teve um problema com a impressão da prova, não conseguiram imprimir, tem algum rolo, e aí jogaram para janeiro. Não, minto, perdão. É isso, foi isso mesmo, jogaram para janeiro a prova. Tá, jogaram para janeiro, a primeira fase. E na época não tinha repescagem, viu? Agora que eu lembrei. E, vejam só, quando, né, a gente faz a inscrição para a primeira fase, já tem que escolher a segunda. E eu escolhi o quê? Direito? Isso aí, direito penal. Foi direito penal que eu escolhi. Não foi direito do trabalho, não. Eu peguei e... a prova era para ser em dezembro, foi em janeiro. Perfeito. Fiz a primeira fase, sem problema algum, tal... Passei na época, eu não lembro quantos pontos eu fiz, mas eu fiz em torno de uns 70 pontos, tá? Eu fui muito bem mesmo na primeira fase. Na primeira fase eu fui muito bem, tá? E outra, eu fiz aquele esquema que eu falei pra vocês. Fiz a prova de maneira fria, tá? Peguei a prova, dei uma lida primeiro, né? Detalhe, quando vocês forem fazer a prova, vocês peguem a prova, já dá uma lida na prova, assim, sabe? Dá uma folheada no caderno de questões. Por quê? Porque na hora que vocês começarem a folhear, vocês vão começar a ver algumas palavras, já vai começar a vir na mente de vocês. E aí vocês já vão montando um esquema. Aí você abre lá, você pega lá, por exemplo, direito constitucional, aí você vê ADIM. Opa, tem questão de ADIM. Aí você vai lá, direito administrativo. Ato administrativo, você, tem questão de ato administrativo. Aí você vai lá, exemplo, penal. Teoria do crime. Então, sabe, vai folheando. Direito tributário, você vai ver alguma coisa, processo do trabalho, processo penal, processo civil, direito civil,
Direito do trabalho. Então, já vai entrando isso na cabeça de vocês. Vocês já vão o quê? Fazendo o cérebro de vocês trabalharem com aquelas palavras que já estão ali, que já estão na prova, e vocês já vão montando um esquema dentro de vocês. Falando, pô, tem questão de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. Pô, isso aí eu vi. Isso aí eu já sei. Isso aqui eu lembro. Vocês já vão entrando no ambiente da prova. E façam, né? Eu fiz daquela forma. De maneira fria, tá? Comecei a ler a prova. E fui marcando. O que eu sabia, eu marcava. O que eu não sabia, eu colocava um quadradinho, tá? E aquelas que eu tinha dúvida, eu colocava uma bolinha, né? Fazia um círculo e tal, e fui. Em 2h20, 2h30, eu já tinha finalizado a prova. Quando eu finalizei a prova, o que eu fiz? Eu finalizei a prova assim. Eu já tinha feito todas as questões, né? Só que eu tinha que voltar para responder aquelas que eu estava em dúvida ou que eu não sabia. Aí eu, dei aquela relaxada. O que eu fiz? Levantei a mão, toalete. Fui no toalete, tal. Tirei aquela adrenalina. Cheguei na minha mesa, né? Na minha carteira. Tomei uma água. Comi um chocolate, tal. Sabe? Fui. Sabe? Dando aquela relaxada e fazendo o cérebro assim, olha, agora a gente vai começar a ver aquelas questões que você não sabe ou você tem dúvida. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês forem fazer a prova, marca no caderno de questão, no caderno de questões, aquelas os enunciados, né, nas perguntas que vocês não responderam. Coloca em cima, né? Então, por exemplo, lá, primeira página tem da pergunta, por exemplo, da 1 até a 5. Se você deixou de responder a 2 e a 3, coloca em cima 2 e 3. Aí, por quê? Porque pra quê? Pra vocês não perderem tempo e não voltarem na questão que vocês assinalaram, que vocês têm certeza que vocês acertaram. Vocês entenderam? Não vai deixar de marcar, porque aí você vai ler a questão número 1, tô na dúvida. Aí, às vezes, você tira você marca a alternativa correta e marca errada. Não. Gente, assinalou, um abraço. Não volta mais. Porque tem grande chance de você mudar a questão e dar errado. Tá? Raríssimo, às vezes dá certo. Então, marcou. Alternativa primeira. 4 alternativas. É a letra B? Deixa a letra B. Chegou na segunda questão. Tá na dúvida? Pula. Chegou na terceira, é a letra C? Deixa a letra C. Chegou na quarta, é a letra A? Deixa a letra A. Chegou na quinta, tá na dúvida? Já marca lá em cima, 2 e 5. Na hora que vocês forem pegar o caderno e voltarem naquelas questões, você sabe, pô, nessa página aqui tem a 2 e a 5 que eu não respondi. E aí vocês se debruçam para fazer. Bom, então essa é a dica que eu dou para vocês. Tá? E aí, no dia da prova, foi o seguinte, né? Levantei da primeira fase. Né? Levantei, fiz a prova, desse jeito que eu falei para vocês. Saí da prova sabendo que eu tinha ido bem. Aí o resultado, saiu o gabarito extraoficial. Eu tinha feito, no gabarito extraoficial, acho que eu tinha feito mais 73, 74 pontos, né? Aí quando saiu o oficial, eu devo ter acertado mais 70, 72. Ainda tiveram, acho que 2 anuladas na época que... Eu fui, acho que para 72 pontos, 73. Mas, gente, na boa, eu não tava nem aí. Eu queria passar na prova. Se eu tivesse feito 46, eu tava feliz. Tá? Então, passou. Vida que segue. Vamos o quê? Estudar para segunda fase. Segunda fase eu tinha escolhido penal. E eu tive a sorte, eu tive a graça de que eram 15 dias de prova, porque minha prova foi em fevereiro. Eram 15 dias de prova, A minha prova foi em fevereiro e janeiro todo era o cursinho para a segunda fase. Eu já tinha pago. Aquela sexta parcela era para a segunda fase. Eu já paguei tudo que eu falei, eu vou passar. Eu tinha certeza que ia passar na primeira fase. A segunda eu já não sabia, mas a primeira eu tinha certeza. Então, o que eu fiz? Eu ia pro cursinho de manhã, né? A aula era de manhã, eu já não estava fazendo mais faculdade, já tinha finalizado a faculdade, já tinha
passado na faculdade, já tinha concluído o curso. E aí, em janeiro, começou... Em janeiro não, em finalzinho, meados de janeiro de 2005, começou o cursinho para a segunda fase. E era um mês de cursinho, era todos os dias, das 9 ou das 8 até meio-dia. Só que eu tive a graça e a sorte de tirar férias, 15 dias de férias. Eu só não estou lembrado se as minhas férias foram logo no início ou no final, os primeiros 15 dias ou os segundos 15 dias do mês. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda quinzena. Porra, muito mais fácil. Não sei se foi na primeira ou na segunda quinzena que eu tirei férias. Mas, independente disso, pra mim foi maravilhoso. Porque o que eu fazia? Eu saía, levantava às 6 horas da manhã, ia pro cursinho, que começava às 8, tal, ficava das 8 até meio-dia. Do cursinho, eu ia pra casa. Chegava em casa, almoçava e, estudava até 8 horas da noite. Direito penal, processo penal, mas estudava, mas assim, estudava demais, só estudava. E pra mim foi ótimo. Por quê? Porque minha irmã trabalhando à tarde, só ficava meu pai e minha mãe, às vezes eles saíam, né? Ia fazer compra, fazer as coisas dele, eu ficava sozinho em casa. Nossa, era tudo que eu queria. Eu chegava em casa, às vezes minha mãe já tinha, né, deixava o bom almoço preparado, eu só esquentava, eu almoçava, descansava, 1 horinha mais ou menos, né? Chegava em casa por volta de 1 hora. Chegava em casa, aí almoçava, dava uma descansada até umas 3 horas mais ou menos, né? Umas 2h30, 3 horas. E era das 3 horas da tarde até 8 horas da noite. De segunda a sexta isso. Durante 15 dias que eu fiz isso. E aí eu estudei. Aí os professores, né? Os professores do cursinho, eles passavam algumas questões pra gente poder estudar, pra gente poder fazer peça processual, etc e tal. Beleza. Daí o que aconteceu? Fui fazer a prova. Segunda fase, eu lembro que foi no dia 24 de fevereiro. Fazer a prova. Um domingão. Fui pra fazer a prova. E teve um detalhe na minha prova que foi o seguinte. A prova já tinha sido feita, né, lá atrás. Só que a primeira fase foi em janeiro, a segunda foi em fevereiro. E tinha uma questão na prova, o problema, que era... Eu não lembro qual que foi qual que foi o caso prático, que tinha que fazer a peça. Mas eu lembro que saiu a sentença numa data e a gente precisava entrar com recurso cabível. Só que a data, ela foi colocada com data retroativa. Na verdade, foi colocada com a data de quando teria que ser a prova aplicada. Então, por exemplo, se a prova fosse aplicada a segunda fase em janeiro, 10 de janeiro... O problema estava falando, a sentença foi publicada e o advogado intimado no dia 5 de janeiro. Então, entre com o recurso cabível. Pô, então passaram-se 2, 3 dias, você tinha que entrar com recurso cabível. Só que não foi isso. Então, na hora que a galera toda, depois que a gente fez a prova, a gente saiu, né? Só que na hora que eu li o problema, eu falei, pô, é apelação. É recurso de apelação. E eu comecei a elaborar a apelação. Só que durante a leitura do problema, estava falando sobre prescrição. E eu lembro que um professor meu de processo penal, que ele era um delegado, ele virou para mim, ele falou pra gente no cursinho, olha, se tiver alegação de prescrição, impetrem a habeas corpus. Tem que ser HC. Ele falava isso toda hora, entre com HC, entre com HC, entra com HC, entra com HC. É prescrição HC, porque é o que a OAB vai aceitar. Independente. A gente, professor, mas se tiver no prazo? Não, mas se tiver no prazo, você entra com recurso do prazo. Se tiver fora do prazo, habeas corpus falando sobre prescrição. E mesmo se for prescrição dentro do prazo, aí é o recurso cabível. No caso, apelação. Só que no dia da prova, eu fui fazer a prova dia 24 de fevereiro. A sentença foi publicada no dia 10 de janeiro. Estava totalmente fora do prazo. A interpretação da maioria foi essa.
A interpretação da galera toda foi essa. Tá fora do prazo, tá fora do prazo, tá fora do prazo. É o quê? Não é apelação, porque a apelação vai dar intempestiva. Vamos meter um HC. Eu fiz um HC. E aí, em cima... E tinham 4 questões para responder, mas tinha a consulta, então foi tranquilo. Eu fiz ali rapidinho, fui fazer a peça. Eu comecei a fazer a apelação, eu falei, não, é HC. Eu fiquei na dúvida, apelação ou HC? Eu falei, eu vou fazer HC. Fiz o HC. E já tava meio que para terminar a prova. Gente, fez HC daquele jeito, né? Daquele jeito. Como se fosse advogado fazendo as coisas em cima do prazo, né? O prazo vence hoje, o prazo você tem que protocolar hoje, então, né? Enfim, saí da prova convicto que eu estava correto. Primeira pessoa que eu encontrei foi uma colega minha. Ela virou pra mim e falou assim, Humberto, que peça que você fez? Eu falei, pô, HC. Ela falou, nossa, eu fiz revisão criminal. Eu falei, fudeu. Tomei pau. Encontrei um outro, você fez o quê? Apelação. Encontrei o outro, revisão criminal. Encontrei o outro, apelação. Eu falei, pô, só eu fiz HC? Não, é impossível. Não pode ser. Aí eu lembro que eu saí, né? Isso já tava na saída, né? Na hora que eu saí, encontrei uma galera da faculdade. Uma galera que tinha feito cursinho comigo. Eu falei, gente, vem cá, pelo amor de Deus. Me diz que aqui tem um ser de luz que fez HC. Meu, mas tinha mais ou menos umas 10 pessoas, uns 5, 6 levantaram a mão. Eu fiz HC. Eu falei, pelo menos não sou eu que então não sou só eu que vou ser reprovado. Porque eu falei, não, a galera tá falando revisão criminal e apelação. Os caras, não pode ser. É HC, porque eu falava de prescrição. Eu falei, então, prescrição, HC e tal. Uma galera, não, mas era apelação, porque tava no prazo. Mas que prazo, pô? Saiu a intimação dia 10 de janeiro, a gente tá no dia 24 de fevereiro, como é que pode? Não, mas é que a prova foi pra ser errada, tal. Bem, enfim, foi um quiprocó isso daí. Bem, resultado. Estava eu desencanei. Falei, eu vou viver minha vida. Depois eu penso em prova de OB. Falei, já tinha até falado, né, pros meus pais, acho que eu vou ter que fazer de novo. Meu pai, não, fica calmo, espera, saiu o resultado. Falei, não, acho que eu vou ter que fazer de novo, porque, pô, todo mundo falando um recurso, eu fiz outro, e teve uma galera, aí meu pai, mas teve gente que fez o mesmo recurso que você? Falei, fez, mas também vai todo mundo tomar pau, vai todo mundo refazer, a gente até tá formando um grupo aqui pra começar a estudar de novo. Aí, beleza, tô eu lá, de boa, e tava pra sair o resultado do exame da ordem. Eu lembro que isso aí foi dia 9 de março, mais ou menos. 9 de março, eu lembro até hoje. 9 ou 10 de março de 2005. Aí eu peguei, fui trabalhar, eu tinha feito uma cirurgia na época, né? Lembro que comentei com vocês que eu tive um problema na perna, eu tive um tumor ósseo. Aí fiz a cirurgia, a prova foi dia 24, eu fiz a cirurgia dia 26, salvo engano, 26 ou 27 de fevereiro. E fiquei uns 8 meses andando de muleta e bengala e tal. Tomei 40 pontos na perna, enfim. E aí, eu lembro que eu tava voltando do serviço, eu tava indo trabalhar, mas tava indo de bengala e tal. Aí eu lembro que eu tava de muleta na época. Eu tava voltando do serviço e tocou o meu celular. Tocou o celular e eu atendi. Era uma colega minha, que morava próximo lá de casa. Aí ela, parabéns, que não sei o que. Eu falei, como assim parabéns? Não, que você passou na OAB, que não sei o que e tal. Porque os amigos que era a gente, né? A gente tinha um grupo lá de amigos que a gente sempre saía, trocava ideia. E ela pegou e procurou o nome da galera, né? Uns 4, 5. E ela me ligou, falando, parabéns, você passou na OAB e tal, que não sei o que, papapá, pipipi e tal. Falei, puta, que legal, que não sei o que. Só que aí, na hora que eu cheguei em casa, tinha um rapaz que me buscava de táxi no serviço, porque eu não tava podendo dirigir, enfim. E a gente tava, né, minha mãe e meus pais, né, na verdade minha mãe tava passando por um problema familiar, né, um irmão dela, né, um tio meu tava internado, a gente não sabia se ele ia, né, continuar nesse plano. E na hora que eu cheguei, e aí esse rapaz ia me buscar, né, aí Michel, o nome dele, o motorista, gente finíssima ele. Aí ele me deixou em casa, e na hora que eu cheguei, minha mãe tava fazendo as malas, que, né, meu tio tinha acabado de falecer, o irmão dela, e ela tava indo pra lá. E aí foi um dia de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Porque
Quando eu cheguei, ela me deu a notícia que ele tinha falecido. E ao mesmo tempo eu falei, poxa, mãe, que triste e tal. Ela, ó, tô indo pro Rio de Janeiro com seu pai e tal, né? Porque meus pais eram do Rio. E meu pai, ó, tô indo pra lá e tal. Eu tô saindo agora. Isso daí era 6 horas da tarde, mais ou menos. Aí eu cheguei pra eles e falei, poxa, vocês têm uma notícia triste, mas eu tenho uma notícia boa. Vocês têm um filho advogado. E aí eles, porra, ficaram super felizes e tal, sabe? Foi super emocionante na hora. E eles, né, foram pro Rio de Janeiro, enfim, mas eles tinham um filho advogado. Foi dia 9, dia 10, acho que foi dia 9 de março. E eu fiquei super feliz, aí minha irmã também chegou, ficou super feliz também e tal. Foi muito emocionante esse momento. E aí essa foi a minha jornada. E eu, quando eu lembro disso, dá até um nó na garganta, porque não é fácil, sabe? É difícil. A gente passa por muitas coisas e depois você relembra de tudo que você passou, né? Aquela trajetória, né? De estudo, de batalha, de luta, né? Mesmo estudando de manhã, né? Muitas pessoas falavam assim, mas você é uma playboy, você estuda de manhã. Pô, estudar de manhã é mole, quero ver você estudar à noite, trabalhar o dia inteiro e tal. Então, sempre tem essas críticas, mas o que eu digo pra vocês, gente? Não se preocupe com isso, não. Tá? Deixa as pessoas criticarem. Se você estuda de manhã, se você estuda à noite, se você tem que ralar, deixa pra lá. Só faça a parte de vocês. Sabe por quê? O que me fez passar na OAB não foi inteligência. Foi disciplina. Eu fui disciplinado. Eu tive foco. E muita resiliência. Tá? Então, a rotina ela é bem pesada. Tá? Eu confesso isso pra vocês, ela é bem pesada. Só que a aprovação, ela vale cada noite mal dormida, viu? Vale. Então não se deixem abater não, tá? Vão ter dias que vocês vão estar tristes, vão ter dias que vocês vão estar cansados, vão ter dias que vocês vão querer largar tudo, vão ter dias que vocês vão falar, não quero mais isso aqui pra mim, isso não é pra mim, eu não consigo isso. Gente, isso é só uma fase, tá bom? E outra, vocês, estão me vendo aí, não precisam ser perfeitos, só precisa continuar, tá bom? Um pouco cada dia, com constância, vocês vão vencer o medo. Tá certo? E para finalizar, eu anotei aqui uma frase, que na verdade 2 frases, tá? Enquanto você estiver caminhando, você ainda tá no jogo. E no final, a OAB, ela não mede seu valor. Você já é capaz. A prova é só um desafio técnico. Um forte abraço e até o próximo episódio.